Bom, nós vimos agora há pouco a classificação das sociedades, lembrando que essa é a nossa aula de número 3, estamos dando prosseguimento aqui. Sociedades despersonificadas. Falei para vocês que existem apenas duas no direito atual, né? Que é a sociedade em comum e a sociedade em conta de participação. A sociedade em comum está regulamentada do 986 ao 990 do Código Civil, artigo 986 e 990. Antigamente ela era chamada de sociedade de fato ou sociedade irregular. Então hoje nós não temos mais a figura de sociedade de fato ou irregular, sim sociedade em comum. Ela pode ou não ter ato constitutivo, né? Ela pode ser também uma sociedade em processo de organização, tipo uma sociedade limitada que está sendo organizada, ela vai se chamar naquele momento, antes do registro, como sociedade em comum. O registro não é condição para a existência da sociedade, mas é condição para a aquisição da personalidade jurídica, tá, gente? Não confundam, né? Pode existir sociedade, mesmo que não exista personalidade jurídica. Por isso que eu discordo lá do Tavares Borba naquele aspecto que eu mencionei para vocês no vídeo anterior. O atual Código Civil estabelece que a sociedade em formação, né, ou seja, de fato irregular, são tidas como sociedade comum, artigo 986. Então não existe mais a sociedade de fato irregular, mas hoje é chamada de sociedade em comum. Grandes características aí assim, né, bacanas da sociedade em comum: não possui autonomia patrimonial, mas um mero patrimônio especial destinado para aquela determinada atividade, artigo 988. Os bens utilizados na atividade empresarial pertencem aos sócios em regime de condomínio, né? Ou seja, é um condomínio de bens, não pertencem ainda à sociedade, porque não tem uma sociedade. Lembra que sociedade, né, quando ela está registrada, ela que adquire direitos, ela pode adquirir direitos e contrair obrigações. Então ela não tem ainda personalidade jurídica para ter isso, né? Esse patrimônio separado, é apenas um condomínio. Aí artigo 988 com o 989. A responsabilidade do sócio ela é solidária e ilimitada. Essa é uma principal característica que deixa, né, muito ruim, né, você ter uma sociedade em comum, né, muito perigosa essa sociedade. Por isso que o ideal, as sociedades em organização, é melhor você organizar o mais rápido possível, registrado, que escorrer o risco de uma sociedade, né, ser encarada como uma sociedade comum e ter responsabilidade solidária e limitada. A sua existência é comprovada por qualquer meio em direito, artigo 987. Né? Qualquer meio, nós estamos falando de qualquer meio daqueles disponíveis no nosso direito para comprovação, qualquer meio, né? Inclusive testemunhal, por exemplo, um documento que não tenha, né, um grande valor, mas ele tem algum indício. E uma característica interessante, né, uma discussão interessante, até para quem gosta de estudar coisas diferentes, é se a sociedade em comum ela pode falir. Porque ela pode ser uma sociedade empresária em organização e o negócio já nascer quase morto. É difícil imaginar algo assim. Mas se a sociedade em comum for empresária, e ela é um tipo de sociedade, porque não é condição para a existência da sociedade a personalidade jurídica, e o artigo 1º da Lei de Falências, a Lei 11.101 de 2005, estabelece que aquela lei regulamenta a recuperação judicial e a falência da sociedade do empresário e da sociedade empresária. Se a sociedade em comum for empresária, tecnicamente, né, podemos dizer assim que haveria possibilidade dela ingressar com pedido de recuperação ou até de falência, né? Seria uma coisa bem absurda, mas seria possível. A sociedade em conta de participação é outra sociedade despersonificada, mas nós vamos ter uma aula só para SCP, certo? Os outros tipos societários que estão totalmente, os outros não, a sociedade em comum e a SCP estão em uso. Mas vou passar para vocês os tipos societários que estão totalmente em desuso hoje, né? Que é a sociedade em nome coletivo e a sociedade em comandita simples e, por consequência, a sociedade em comandita por ações também. A sociedade em nome coletivo está regulamentada no artigo 1039 ao 1044. A origem dela são aquelas antigas sociedades familiares da Idade Média, né? Um dos tipos societários aí antiguíssimos. Ela é nitidamente uma sociedade de pessoas, eram só membros da família que faziam parte daquela sociedade. É a sociedade mais simples em termos de estrutura e função. Ela é realmente muito simples, ela não tem, né, enfim, ela tem natureza personalista, né, ou seja, a característica, a influência do sócio, a confiança entre os sócios é característica fundamental. Sem isso, ela não funciona. A responsabilidade do sócio é solidária e ilimitada, artigo 1039. Ou seja, como membros da família que exercem aquela atividade ao exemplo da Idade Média, todos respondiam com o seu patrimônio.
ela somente utiliza firma social, artigo 1041. Se nada indicar no nome, a sociedade será sempre em nome coletivo, e os credores dos sócios não ingressam na sociedade por força do artigo 1043. Interessante, se não indicar nada no nome, é porque é o seguinte, até outro tipo societário, se não indicar nada no nome, vai ser considerado sociedade em nome coletivo. Isso é perigoso, né? Se bem que hoje as juntas comerciais não permitiriam um registro equivocado dessa forma, né? Porque é necessário, tem todo um passo a passo hoje pela internet, é muito bacana. Então os credores não ingressam na sociedade, mesmo, né, que o sócio seja aí um pródigo mesmo, um louco e, né, faça dívidas lá pessoais, mas os credores não vão conseguir acessar os quadros societários. Por quê? Natureza personalista, é uma sociedade de pessoas, né, e a lei aqui, em caso, ela proíbe totalmente esse acesso de terceiros. E a comandita simples? A comandita simples é um dos tipos, né, societários mais antigos também que nós temos, ela vem aí de séculos, né? E ela é derivada do antigo contrato de comenda ou um empréstimo marítimo. Ela possui duas categorias de sócio, o comanditado e o comanditário, artigo 1045. O comanditado, ele tem responsabilidade solidária ilimitada, ele é o sócio gestor, pessoa física, né? A lei brasileira exige que seja pessoa física. O sócio comanditário, ele possui responsabilidade limitada ao valor das cotas, é o sócio investidor ou financiador propriamente dito, né? E ele não tem responsabilidade perante mais ninguém, a responsabilidade é só com o valor que ele integralizou, que ele subscreveu, que ele integralizou ali das cotas, é limitado ao valor da cota dele, só isso. Ou seja, se tiver algo errado, ele só perde, né, aquele dinheiro investido. É uma sociedade de pessoas, gente. Ela exige uma grande confiança entre os sócios, ou seja, o sócio comanditário tem que ter uma confiança muito grande no comanditado, que é ele que vai gerir todo o negócio, então tem que ter muita confiança. E os sócios comanditários, além de tudo, não participam da gestão dos negócios, né? Artigo 1047 do Código Civil. Ela impede também o acesso de terceiros aos quadros sociais, exceto os herdeiros, conforme artigo 1050, cumulado com o artigo 1003. Né? Então, era um tipo bem fechadinho mesmo, né? Lembrando que esses tipos societários, eles hoje estão totalmente em desuso, né? Eu, particularmente, não conheço aí nenhuma sociedade em comandita simples ou sociedade em comandita por ações e nenhuma sociedade em nome coletivo, mas sociedade com participação a gente encontra todos os dias. Então, esses tipos societários, os dois últimos que eu mencionei, eles realmente estão aí sobrevivendo à história, mas sem nenhuma utilidade prática. A comandita, ela poderia ser muito bem utilizada se o artigo 1045 permitisse que o sócio comanditado fosse uma pessoa jurídica, né? Mas a lei brasileira, ela estabeleceu que é exatamente necessário que seja uma pessoa física o sócio comanditado. Então, isso, ou sócios comanditados. Por exemplo, uma vez eu li que em alguns livros do direito português que é permitido pessoa jurídica ser sócia comanditada. Então, isso facilitaria bastante o acesso, né, a utilização desse próprio tipo societário, porque ele tem suas características interessantes, certo? Até mais.